Antes de começar, eu preciso que você ouça 4 frases. E presta atenção porque provavelmente você já ouviu pelo menos uma delas uma vez na sua vida. Vocês não querem trabalhar. Na minha época, a gente comprava casa com 25 anos. Essa geração é tudo Nutella. No meu tempo não tinha essa frescura de depressão. Sabe qual é a maior mentira que te contaram na vida? Não é que o Papai Noel não existe. Não é que o trabalho duro sempre compensa. É que você é o problema. Que a sua geração é fraca, mimada e preguiçosa. E que não vai se esforçar. Eles repetem isso como um mantra, como se fossem os 10 mandamentos. Mas ninguém, eu digo, ninguém faz a pergunta mais óbvia de todas. Se o mundo tá uma merda completa, quem diabos estava pilotando esse barco pelos últimos 40 anos? Spoiler, não foi a galera que mal consegue pagar um aluguel de um AP de 30 metros quadrados na periferia. Hoje eu vou te contar a história da geração que teve absolutamente tudo nas mãos e conseguiu estragar tudo de uma forma tão espetacular que merecia entrar pro Guinness. Prepara, porque essa vai doer. Em 1989, a riqueza total das famílias dos Estados Unidos era de 38 trilhões de dólares. Em 2022, essa riqueza chegou a 140 trilhões de dólares. Ela quase quadruplicou. E aí vem a pergunta. Adivinha quem ficou com a maior fatia dessa montanha, esse bolo de dinheiro? Bom, na mesma página desse estudo, tem um gráfico com o título Baby Boomers Hold Half of the Nation's Wealth. Ou seja, os Baby Boomers seguram metade da riqueza do país. Para ser mais exato, os Baby Boomers seguram sozinhos 78 trilhões e 300 bilhões de dólares. Mais do que qualquer outra geração. Mas por quê? Por que justamente essa geração? É basicamente por causa de duas coisas que aconteceram na vida deles. Duas ondas gigantescas que eles pegaram na hora certa. Na página 3 do estudo do The New York Times, diz assim, ó, o preço médio de uma casa dos Estados Unidos subiu cerca de 500% desde 1983, quando a maioria dos baby boomers estava com 20 ou 30 anos, na idade exata de comprar a primeira casa. Então essa foi a primeira onda, o imóvel. A segunda onda foi a bolsa. Segundo o estudo, o S&P 500 subiu mais de 2.800% desde o começo de 1983. Foi essa então a mãozinha que os boomers receberam. Para entender, a gente precisa voltar no tempo. Os boomers nasceram no momento perfeito da história. E quando eu digo perfeito, é tipo você nascer com um tutorial de videogame no modo fácil, com todas as dicas ativadas e o mapa completamente revelado. Pós-Segunda Guerra Mundial, economia bombando, indústrias crescendo que nem cogumelo depois da chuva, emprego sobrava. Era literalmente mais difícil não conseguir emprego do que conseguir. Mas vamos aos fatos que eles convenientemente esquecem quando estão reclamando. No Brasil dos anos 70 e 80, o salário mínimo comprava o dobro do que compra hoje. Casa própria, 3-4 anos de trabalho honesto. Carro popular, 1 ano de salário. Faculdade pública era de graça e tinha vaga para todo mundo. Aposentadoria integral era garantida. Carteira assinada com direitos trabalhistas de verdade. Agora vem o segredo mais bem guardado dessa geração. Naquela época, você podia ser burro pra caramba e ainda assim vencer na vida. Não tô exagerando. O passo a passo era terminar o ensino médio meia boca, arrumar um emprego numa estatal, fazer a mesma função pelos próximos 30 anos, aposentar com salário integral, comprar casa de praia e aí, no finalzinho, reclamava da geração seguinte. Esse era o jogo deles. Simples, direto, a prova de idiota. Mas aí vem o plot twist. Enquanto viviam essa vida de tutorial, os boomers tomaram decisões brilhantes. E quando eu digo brilhantes, eu quero dizer completamente imbecis. Primeiro movimento: privatiza tudo e foda-se o futuro. Empresas estatais que geravam empregos? Vende. Recursos naturais estratégicos? Vende também. Infraestrutura básica? Vende tudo. A lógica era genial. Vamos trocar segurança de longo prazo por dinheiro rápido e uma TV colorida nova. Para você ter noção do tamanho disso, o Brasil vendeu a Vale em 1997 por 3,3 bilhões de reais. O valor da Vale hoje? Mais de 300 bilhões. 300. Parabéns, seus gênios da economia. Segundo movimento: endivida o país inteiro. Vamos gastar o dinheiro que não temos. Afinal, quem vai pagar essa conta são nossos filhos e netos. O problema é deles. A dívida pública brasileira hoje é de 6 trilhões de reais. Quem contraiu a maior parte? Bingo, eles mesmos. Terceiro movimento, e esse é meu favorito: destrói o meio ambiente com estilo. Aquecimento global? Isso aí é coisa de comunista. Desmatamento? Precisamos de progresso. Poluição? Na minha época não tinha frescura. A geração que mais poluiu, mais desmatou e mais consumiu recursos finitos da história da humanidade é a mesma que chama os jovens de frescurentos por se preocuparem com a natureza. Mas a parte mais sinistra de toda essa história não é o que eles fizeram, é o que eles criaram para justificar o que fizeram. Um culto, o culto do trabalho duro que vence tudo. E olha, eu não tô dizendo que o trabalho duro é ruim. Trabalho duro é essencial, mas eles transformaram isso numa religião para esconder uma verdade bem simples. Eles venceram porque o jogo era fácil, não porque eram melhores. Mas admitir isso destruiria completamente a narrativa do self-made man, a fantasia do guerreiro que venceu tudo sozinho. Então criaram a história de que são superiores, que batalharam mais, que sofreram mais. Vamos comparar lado a lado. Boomers em 1980. Emprego estável com carteira assinada, compra da casa própria aos 25 anos, um salário sustenta a família inteira, aposentadoria integral garantida. Você em 2026. Emprego de PJ sem direito nenhum,
Aluguel come 70% do salário, precisa de 3 freelas para sobreviver. Aposentadoria? Boa piada. Mas claro, o problema é que você não quer trabalhar. A maioria dos boomers que você conhece trabalhou a vida inteira em subempregos, funções repetitivas, zero inovação, zero crescimento real. Mas isso não era problema, porque o sistema funcionava para eles. Hoje, se você ficar parado, você não consegue pagar as contas, e quando jovens recusam empregos exploratórios, quando pedem salários dignos, quando querem trabalhar de casa, quando cobram direitos básicos, os boomers chamam isso de frescura. Normalmente é assim que funciona, quando você nunca precisou lutar pelo que tinha. Agora vamos falar de um elefante na sala que quase ninguém tem coragem de mencionar. Grande parte da geração boomer no Brasil é funcionalmente analfabeta. E antes que você pense que eu tô sendo ofensivo, isso é um termo técnico, não é xingamento, é diagnóstico. Analfabeto funcional é a pessoa que sabe ler palavras, mas não consegue interpretar textos complexos, contratos, informações com nuances. 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais. E a maior concentração, pessoas acima de 50 anos. Isso explica muita coisa. Por que caem em fake news ridículas tão facilmente? Por que não conseguem entender contratos básicos? Por que são as maiores vítimas de golpes digitais? Porque acham que tudo é comunismo. E aí vem o analfabetismo digital por cima. A geração que critica jovens por viverem na internet não sabe criar uma senha segura. Não sabe identificar um site falso, não sabe reconhecer um golpe por e-mail, não sabe distinguir notícia real de fake news. 70% das vítimas de golpe digital no Brasil têm mais de 50 anos. Prejuízo anual, mais de 2 bilhões de reais. Então deixa eu resumir essa ironia deliciosa. A geração que menos entende o mundo moderno é a que mais opina sobre ele, com absoluta certeza. Eles chamam os jovens de burros enquanto caem em correntes do WhatsApp. É uma coisa impressionante. Agora vamos destrinchar a mentira favorita deles. Na minha época, eu comprei casa e carro. Carro popular em 1980, 12 salários mínimos, financiamento em 24 meses, juros baixos e controlados. Carro popular em 2026, 60 a 80 salários mínimos, financiamento em até 84 meses, 7 anos, juros absurdos, seguro obrigatório e caríssimo, IPVA até saltando todo ano, e gasolina que você vende um rim para encher o tanque, 5 vezes mais caro. Um jovem hoje precisa trabalhar anos apenas para comprar um carro básico. E a casa prepara o coração. Em 1980, o financiamento habitacional funcionava de verdade. Juros controlados pelo governo, prestações baixas, 10 a 15 anos para quitar. Em 2026, entrada de 100 a 200 mil reais. Financiamento em 35 anos. Você vai pagar 3 vezes o valor do imóvel. E a prestação come 50% do salário. Mas claro, o problema é que você gasta muito com café e iPhone, né? Fiz o cálculo aqui. Se você parar de tomar café e comer abacate, em apenas 147 anos, você economiza para comprar um apartamento. Boa sorte! A verdade é que os boomers confundiram sorte com mérito. Eles nasceram no lugar certo, na hora certa, com as regras certas e no modo fácil. E agora, vendo jovens lutando num jogo completamente diferente, no modo pesadelo, tem a audácia de dizer que você não se esforça o suficiente. Vamos fazer então uma lista do que essa geração deixou de herança. Um planeta literalmente morrendo, aquecimento global em níveis críticos, uma economia baseada em dívida eterna, 6 trilhões que você vai pagar, um mercado de trabalho precarizado, PJ é o novo normal, sistema de saúde e educação destroçados, previdência que não vai existir pra gente, imóveis que nunca vamos comprar, custo de vida impossível de acompanhar, desigualdade social estratosférica. E depois de criar esse inferno completo, eles apontam o dedo e dizem: vocês são fracos, vocês não sabem o que é sofrer. Sabe qual a diferença real entre nós e eles? Eles quebraram o mundo sem saber. Nós estamos tentando consertar, sabendo que é quase impossível. Eles viveram a ilusão do crescimento infinito. Nós vivemos a realidade do colapso. Eles tiveram tudo de graça. Nós pagamos a conta com juros compostos. E ainda assim trabalhamos mais horas, estudamos mais anos, nos adaptamos mais rápido, fazemos múltiplas funções ao mesmo tempo. E somos chamados de preguiçosos. A geração Z é a mais educada da história, é a que mais domina a tecnologia, é a mais consciente socialmente, a mais sobrecarregada mentalmente. Mas porque recusamos exploração, porque cobramos direitos básicos, porque queremos viver e não apenas sobreviver, somos os preguiçosos. Olha, respira fundo comigo. Esse vídeo não é um ataque pessoal aos seus pais ou avós. Tem boomer incrível por aí. Pessoas que reconhecem os erros da geração deles, que apoiam as novas gerações, que entendem o contexto, que lutam pelo futuro junto com você. Mas esse vídeo é um ataque a um sistema, a uma mentalidade, a uma geração que, como um todo, teve tudo e deixou a conta. Eles tiveram a chance de construir um mundo melhor e escolheram construir um mundo descartável. Então, da próxima vez que alguém te chamar de fraco, mimado ou preguiçoso, lembra,
Você tá jogando um jogo que eles quebraram, com regras que eles mudaram, num tabuleiro que eles incendiaram. E mesmo assim, você não desiste. O mundo não tá em crise por causa do jovem. Ele tá em crise porque quem estava no controle só pensou em si mesmo. Essa é a verdade. E ignorar isso só garante que o erro se repita. Se você chegou até aqui, valeu de verdade. Já sabe o que fazer. Curte, comenta e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso. A gente se vê no próximo.